Entra ano, sai ano e o enredo não muda. Os brasileiros permanecem pagando mais imposto de renda. Nos últimos 27 anos, a tabela para cálculo do IR não foi totalmente corrigida pela inflação. Com isso, a cada reajuste de salário, a mordida do leão ficou maior. Os trabalhadores com carteira assinada nem veem a cor do dinheiro. O valor do imposto de renda já vem descontado na fonte. Agora estou aposentado não muito, mas quando eu trabalhava fazia muita falta. Pagar as contas, né? Entendeu? Que tipo de conta? Água, luz, aluguel, cartão. A mordida do leão da Receita Federal é dolorida porque a tabela que calcula o imposto de renda retido na fonte não foi totalmente corrigida pela inflação nos últimos 27 anos. O mais recente reajuste da faixa de isenção e das alíquotas foi em 2015, no governo da então presidente Dilma Rousseff. O último reajuste pela inflação cheia foi em 1996. Nos cálculos da Unafisco Nacional, a associação que reúne os auditores da Receita, a defasagem da tabela passa dos 140%. Hoje, quem ganha até pouco mais de R$ 1.900 está isento. Caso o valor fosse integralmente corrigido, a isenção superaria R$ 4.000. O número de pessoas livres do IR saltaria de menos de 8 milhões para mais de 24 milhões. Quanto que está sendo retirado das famílias de maneira indevida? Em torno de, por ano, de 190 bilhões está sendo retirado das famílias indevidamente por esse mecanismo, que é um grande mecanismo de transferir renda da classe média para a classe mais rica, que não paga nem imposto de renda, nem outros tipos de impostos. A correção de tabela do IR foi promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não saiu do papel. O atual, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu isenção até R$ 5.000. O coordenador das negociações da PEC da transição com o Congresso, Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social, afirmou que se trata de meta para mandato. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso esperar 2024, mas não descartou alguma mudança ainda este ano. Se você for corrigir todas as faixas de tributação e cumprir a promessa, que é isentar até R$ 5.000, você teria que corrigir também as demais faixas de tributação na mesma proporção. Isso causaria uma perda de receita gigantesca. É uma perda que pode alcançar até 100 bilhões, dependendo do cálculo que você faz. Schneider, a gente viu na reportagem, o último reajuste cheio, vamos dizer assim, foi em 96. Ou seja, é um problema que atravessa governos. Por que é tão difícil corrigir a tabela? Eu acho que tem algumas coisas que unem a direita e a esquerda. São governos de direita e de esquerda que passaram aí ao longo desse período, que é a dificuldade de abrir mão da arrecadação. E aí a gente tem um problema que é um problema de desigualdade, né? As faixas de renda mais altas, inclusive, as pessoas recebem vencimentos, seus vencimentos não são tributáveis, que é o caso dos dividendos. Em compensação, a classe média baixa e parte de gente que tem baixa renda no país continua pagando o imposto de renda ou outros tipos de impostos indiretos numa proporção desigual. Por isso que a gente precisa de uma reforma tributária. No caso do IR, acho que todos os candidatos a presidente disseram na eleição que iriam... O próprio presidente Lula também prometeu. A partir de até R$ 5.000 não se pagaria, mas ainda não agiu no Congresso no ano passado para que isso pudesse valer para esse ano, e a gente espera que ele consiga chegar a isso ao longo do seu mandato. Agora, Sakamoto, sempre se fala em perda de receita, mas ela não seria compensada? Porque nessa faixa de R$ 1.900 a R$ 5.000, por exemplo, qualquer real a mais no bolso vai para o consumo, e consumo reverte em tributos. Vai para o consumo, reverte tributos, é a mesma lógica, inclusive, dos benefícios sociais, né? O que acontece é que, para essa reversão acontecer, você precisa ter um sistema tributário, um sistema econômico azeitado, você precisa ter um sistema funcionando, porque isso não é automático, isso leva um tempo para acontecer, né? Agora, eu queria até reforçar
reforçar o que o Alexandre falou, o imposto de renda do jeito que é hoje é uma máquina de desigualdade. O presidente Lula, nos seus discursos no dia 1º, ele falou que a principal meta dele é combater a desigualdade no Brasil. Se a principal meta é combater a desigualdade, ele precisa pegar a classe média baixa, a classe média, que são os principais prejudicados com essa não atualização do imposto de renda, e atualizar urgentemente. Caso contrário, ele vai estar tirando de rico para dar, vai tirar de pobre para dar para rico. Porque quem está bancando as políticas públicas é exatamente o salário dos mais pobres, da classe, não dos mais pobres, os miseráveis, mas da classe média baixa. Né? Como bem o Alexandre colocou, os mais ricos recebem ou por empresa pessoal, ou têm ações na Bolsa que não são tributados, que é um outro problema que precisa ser resolvido com a reforma tributária, né? De tributar dividendos cobrados mais ricos, diminuir essa regressividade do imposto que acontece no Brasil. O Brasil, gente, é um grande Robin Hood às avessas, né? Tirando de pobre para dar para rico o tempo inteiro. Se não mudar o imposto de renda, as coisas vão continuar do mesmo jeito.